Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o André Bernardo, seu professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui para te ajudar. Este vídeo é um podcast onde apresentamos um esboço das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã na Escola Bíblica Dominical, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Comentamos os pontos principais da lição, facilitando a sua compreensão, aluno, e também a do seu professor. Desde já, agradeço a sua companhia e atenção em nosso canal. Que o Senhor te abençoe imensamente quando você assiste os nossos vídeos, compartilha, comenta, nos motiva ainda mais a realizar esta obra maravilhosa de ensino em defesa da fé cristã. Por isso, peço a sua ajuda para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative as notificações quando postarmos novos vídeos. Dê o like no gostei para que a plataforma do YouTube recomende o nosso vídeo a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus como você. Postamos o vídeo fazendo a leitura na íntegra do livro de apoio e também vídeos diários com perguntas para testar os seus conhecimentos na palavra de Deus. Ao final deste vídeo, temos um presente para você. Então fique conosco até o final. Então, vamos estudar. Título da lição que comentaremos hoje diz: Uma perspectiva pentecostal de missões. Veremos uma perspectiva da obra missionária envolto ao movimento pentecostal, fundamentada nas Escrituras Sagradas. O livro de Atos dos Apóstolos pode ser também chamado de Atos do Espírito Santo. Foi através do mover do Espírito Santo que houve o impulsionamento dos cristãos da primeira igreja para fazerem missões, expandindo e implantando a igreja em locais não conhecidos pelo Evangelho. Objetivos da lição. Primeiro objetivo: apresentar uma perspectiva pentecostal de missões. Segundo objetivo: explicar a obra missionária após o Pentecostes. E terceiro objetivo: enfatizar a dependência do Espírito Santo na obra pentecostal de missões. A leitura bíblica, que será feito junto com toda a classe, encontra-se em Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 8, depois do verso 14 ao verso de número 18. Pegue a sua Bíblia ou nos acompanhe através da sua revista. Diz assim a palavra do Senhor: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos e todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua e em que somos nascidos? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Primeiro ponto: uma perspectiva pentecostal de missões. Por que somos chamados evangélicos? Somos chamados evangélicos porque somos pessoas do Evangelho de Cristo, embora o termo atualmente tenha tomado dimensões diferentes de suas raízes históricas. Os evangélicos são indivíduos que rejeitaram um sistema religioso opressor, condenatório, longe dos verdadeiros princípios da palavra de Deus. O comentarista Wagner Gabi enfatiza que os evangélicos são conhecidos pelos seguintes princípios: compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento, possuir autoridade bíblica e um imenso apelo em anunciar Cristo a todos.
Esses princípios têm origem no tríplice ênfase da Reforma Protestante, estando em comum acordo, primeiro, a autoridade das Escrituras, segundo, a salvação pela fé e terceiro, o sacerdócio universal dos crentes. Vale citar os pilares da Reforma Protestante, confirmando o entendimento sobre o ser evangélico. Martinho Lutero expôs suas 95 preposições para a reforma, sendo em 5 designações chamadas de 5 solas, que diz assim: sola fide, somente a fé. Este princípio afirma que o homem é justificado única e exclusivamente pela fé. Sola scriptura, somente a Escritura. A Escritura é a única regra de fé e prática da igreja. Solus Christus, somente Cristo. A mediação entre o homem e Deus é feita somente por Cristo, o único capaz de salvar a humanidade. Sola gratia, somente a graça. A graça é um dos atributos de Deus, é também o próprio Cristo em sua encarnação. E é o Espírito Santo quem aplica a graça ao coração do pecador. Diz respeito a tudo que o homem possui, graça comum, e em especial a salvação que é dada pela graça somente. É graça especial por meio da qual o homem é escolhido, regenerado, justificado, santificado, glorificado, recebendo dons espirituais e talentos. Sole Deo Gloria, somente a Deus a glória. Afirma que o homem foi criado para a glória de Deus e que tudo o que ele fizer deve destinar a glorificar a Deus. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Diz assim: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Por que somos chamados de pentecostais? Só é chamado de pentecostal aquele que acredita que o Espírito Santo, que batizou e operou na vida dos apóstolos e dos primeiros cristãos, continua hoje operando ativamente, batizando, escolhendo, enviando, dando direção aos que creem no seu poder e na sua autoridade. Não é apenas uma história, é real e é inexplicável. Olha o que diz Atos, capítulo 1, verso 4 e 5. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Tem como fazer missões sem o Espírito Santo? Não há missões sem a ação do Espírito Santo. Ele é quem chama o missionário e a igreja, quem capacita o missionário e a igreja, quem envia o missionário e quem sustenta. Ele é quem sopra vida sobre as pessoas e põe fome e sede no coração de quem ouve a palavra. Olha o que diz Atos, capítulo 16, do verso 6 a 10. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Segundo ponto, a obra missionária depois do Pentecostes. Qual foi a principal causa da expansão da Igreja de Cristo? A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi o acontecimento principal para a expansão da igreja. Jesus disse que seus discípulos deveriam esperar pelo derramamento do Espírito Santo e só após saíssem a pregar. O mais impressionante é que os primeiros soldados de Cristo eram pessoas comuns, por isso impressionavam a todos. O seu falar não correspondia com a sua escolaridade, com a sua cultura. Era o revestimento do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo primeiro veio à igreja, para a igreja ir para as nações. Olha o que diz Atos, capítulo 1, do verso 4 ao verso de número 8.
E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que disse a ele: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhes, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vejamos agora o que diz Atos capítulo 4, verso 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O revestimento do Espírito Santo agiu de tal forma entre homens e mulheres que, lendo o livro de Atos dos Apóstolos, percebemos uma movimentação intensa na evangelização, no apoio, na firmeza de propósito à causa missionária, atingindo dimensões globais. Vejamos quem foram os primeiros missionários contribuindo exponencialmente para a implantação de novas igrejas e discipulando os novos convertidos. Primeiro, Paulo, grande missionário, estabeleceu muitas igrejas, dentre elas destacam-se as igrejas em Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Barnabé esteve junto do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, também trabalhando na igreja de Antioquia. Pedro alcançou milhares de pessoas em uma só ministração, após a descida do Espírito Santo, pregando a outros povos e ensinando. Silas foi um apóstolo da igreja em Jerusalém. Acompanhou Paulo e Barnabé em algumas viagens missionárias pregando o evangelho. Felipe foi o primeiro missionário transcultural, pregando a um homem africano. João Marcos, conhecido por Marcos, é o autor do evangelho de Marcos. Ele acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Apolo era um judeu natural de Alexandria, era um grande pregador do evangelho e conhecedor do Antigo Testamento. Áquila e Priscila. Áquila era judeu, sua esposa Priscila também. Conheceram o apóstolo Paulo na cidade de Corinto, nova residência do casal, que fora expulso de Roma por decreto do imperador Cláudio. Eram fabricantes de tendas, mesma profissão de Paulo, onde pregando a eles foram alcançados pelo evangelho. Foram com o apóstolo para Éfeso, residindo nesta cidade por um bom tempo, hospedando também Apolo em sua casa, e o discipularam para o conhecimento de Jesus Cristo. O plano de redenção de Deus é somente para um povo? João revela claramente em Apocalipse que não. O plano de redenção de Deus é para todos os povos. Todos os povos são salvos, todos os povos são alvo do amor, da graça e da misericórdia do Senhor. O Senhor não faz acepção de etnia, de idioma, de estrutura física, da cor da pele, da cor dos olhos, das deficiências físicas e mentais. Ninguém, absolutamente ninguém, está fora do sublime amor de Deus. A prova do que afirmamos está escrito em João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 5, verso 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus toda a tribo e língua e povo e nação. Terceiro ponto, a ação do Espírito Santo e a obra missionária. Vejamos algumas das muitas funções do Espírito Santo voltado para missões. O Espírito Santo escolhe, não somos nós que escolhemos fazer missões. É Ele que escolhe os homens e mulheres para esta grande obra. O Espírito Santo unge. Sem a unção do Espírito Santo, não será possível fazer missões. O Espírito Santo inspira. Ele inspira o missionário nas estratégias para evangelizar. O Espírito Santo separa. Ele faz o missionário desapegar de coisas valorizadas interiormente, acendendo a chama
para ir além das fronteiras, para pregar o Evangelho. O Espírito Santo envia, é o Espírito Santo que confirma, não somente ao missionário, mas também à liderança da sua igreja, aos familiares, que este deve ser enviado para fazer missões. O Espírito Santo direciona, ele mostra a direção certa ao missionário, e onde ele deve ir e quando deverá ir. O Espírito Santo consola em todos os momentos, sendo na alegria ou na dor. O Espírito Santo estará com o missionário. Jesus, antes de iniciar seu ministério terreno, primeiro foi ungido pelo Espírito Santo por causa de todos esses parâmetros para ter êxito em sua grande missão de revogar a sentença que estava sobre a humanidade. Vejamos o que diz Lucas, capítulo 4, do verso 17 a 20. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. A igreja de Cristo hoje é impulsionada pelo Espírito Santo, sobre a perspectiva de que é o Espírito Santo que escolhe e envia um missionário para a missão, é o Espírito Santo que instrui os ministros da palavra, é o Espírito Santo que dá direção certa e confirma. As igrejas de Cristo da atualidade deveriam ter muito mais força com todo o desenvolvimento tecnológico para a expansão do reino de Deus. O que mudou? Foi a ação do Espírito Santo? Não, o Espírito Santo não mudou. Quem mudou foi o homem, olhando somente para as suas necessidades, para o seu prazer. Vemos as estruturas físicas dos templos, nos eventos que são realizados, e pouco se fala em missões, investir em missões. Atualmente o foco tem sido o prazer e a satisfação, não a conversão. Busca pelas almas perdidas, dependência do Espírito Santo. E como o Espírito Santo habitará em um templo que não foi restaurado. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32. E era o coração e a alma dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma de que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. Agora, Atos, capítulo 9, verso 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. O Brasil ainda é o celeiro de missões? Não faz muito tempo, quando o Brasil era chamado nas mídias de o celeiro de missões mundiais. Será que Deus mudou? Será que foi o Espírito Santo que não fala mais? Ou será que a culpa está em nós? Eu quero deixar para você responder nos comentários deste vídeo. O Brasil ainda é o celeiro de missões? A sua resposta será postada lá na nossa aba comunidade. Eu quero deixar a leitura de Atos, capítulo 17, do verso 28 a 31. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém. Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais um esboço das lições bíblicas. Para você que nos acompanha, mas não possui a revista da Escola Dominical, deixamos um link na descrição deste vídeo e também na aba comunidade do canal para você baixar de graça o PDF desta lição. É um presente nosso para você. Não deixe de assistir o nosso vídeo da leitura na íntegra do livro de apoio da revista.
É um auxílio a mais para você, professor e aluno. O link está no card acima. Só clicar aí neste link. Mais uma vez eu te peço, ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal e dê o like no gostei. Esperamos você na próxima semana, em que estudaremos a lição de número 6 deste quarto trimestre de 2023.